Hello and welcome! Oi, meninos! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Carolina Almada, sou professora de língua inglesa e hoje a gente vai ter o nosso tempinho, né? A little bit, um pouquinho de tempo, um tempinho com a língua inglesa. Nessa aula de hoje, a gente vai abordar um pouco sobre compreensão textual, vamos falar também sobre gramática, vamos resolver algumas questions. E para isso nós vamos perceber o quanto algumas estratégias elas são efetivas e elas podem otimizar tanto o nosso tempo como guiar a gente para as questões e para as respostas corretas, né? Fazer o Enem. Então, nesse primeiro momento, vamos abordar um pouco sobre o que a gente chama de reading strategies, que são as estratégias de leitura. Dentro das estratégias de leitura, vocês vão lembrar que o skimming, o scamming, a prediction, são estratégias que são utilizadas para que a gente consiga fazer as compreensões textuais de forma efetiva e direcionada. O skimming, ele é muito utilizado quando nós queremos apenas saber de forma rápida e objetiva do que fala o texto. O que o texto vai abordar? O scanning a gente utiliza sempre que a gente quer selecionar ou identificar as ideias principais, alguns detalhes dentro do texto, nome de lugares, datas, onde aconteceu determinada coisa. Então, o scanning é muito utilizado nesse sentido. A gente pode também utilizar a nossa prediction, que é predizer. E predizer um determinado assunto, levando em consideração o que nós conhecemos sobre aquele determinado assunto e, por consequência, o conhecimento de mundo. Vamos começar, vamos continuar, né? Shall we? Bora comigo. Nesse momento, vocês devem se deparar agora com a reprodução, né? Já deve estar reproduzindo para vocês. E de forma rápida, eu vou trazer um texto e a partir desse texto eu quero que vocês percebam alguns itens que devem ser levados em consideração para que vocês consigam fazer as compreensões textual, destacando essas duas técnicas, o skimming e o scanning. Primeira coisa, quando eu me deparo com um texto em que ele está escrito numa língua diferente da minha língua materna, que no nosso caso é o português, eu tenho que me utilizar de algumas estratégias, de algumas estruturas, de algumas dicas, né, de algumas steps. Nesse primeiro momento, o que eu quero que vocês percebam? Quando vocês se depararem com o texto, já analisem de cara se o texto ele vai possuir o que a gente chama de non-verbal information. O que seria uma non-verbal information? Non-verbal information é tudo que não está escrito, é uma informação não verbal. São imagens, são fotos, são gráficos. Então, são certas coisas que vocês utilizam para já ter uma ideia geral do que o texto fala, o que o texto vai abordar. Nesse textozinho, por exemplo, a gente sabe que nem todos os textos vão possuir imagem, mas se eles trouxerem imagem, eles vão agilizar, né? Permitir com que a gente chegue à compreensão de uma forma mais rápida. Assim como no português nós não sabemos de todas as palavras, no inglês também vocês não vão saber de todas as palavras. E mesmo não sabendo, vocês vão conseguir identificar do que o texto fala e organizar alguns detalhes que as questões elas venham a solicitar de vocês. Então, olhando para a imagem, a gente vê que tem uma pessoa que a gente não consegue identificar se é do sexo masculino ou do sexo biológico masculino ou sexo biológico feminino, em que está segurando, né? Está segurando o quê? Está segurando a tochazinha. E bem na camisa centralizado tem Tóquio 2020. Então a gente já poderia começar a fazer o prediction aqui. O texto, ele pode, né? Ele pode falar, ele vai falar alguma coisa relacionada às Olimpíadas. E aí, já que eu já tenho um prelúdio, já sei mais ou menos o que o texto pode falar, eu vou para essa segunda partezinha, que é o quê? É o título. No título eu vou relacionar a imagem, que já me deu um feedback, e vou conseguir confirmar de forma direta do que o texto ele fala.
Dentro do título, eu tenho que perceber algumas outras coisas. Dentro do título, eu tenho que ver se o título ele vai apresentar cognatas, ou seja, são essas palavras que se parecem no português, na escrita, e elas vão ter o mesmo significado. Aqui no texto, a gente já pode perceber que eu tenho duas palavras que nós podemos considerar como cognatas. Então, a gente tem Tóquio e a gente tem Olimpíada. Então, essas duas palavras, Tóquio e Olympics, são palavras que são palavras consideradas limpas, são cognatas. Então, já consigo perceber que vai falar sobre as Olimpíadas de Tóquio. Begin, que é um verbo, pode ser que vocês não saibam o significado, mas ainda assim o fato de não saberem não vai fazer com que vocês não consigam identificar do que o texto fala. Então, já que a gente já conseguiu identificar do que o texto fala, o texto vai abordar as Olimpíadas de Tóquio, nós vamos agora analisar dentro do texto algumas coisas que elas são bem importantes. O texto ele pode apresentar estruturas que são conhecidas também como typographic marks, que são marcas tipográficas. Marcas tipográficas são estruturas que estão ali para enfatizar, né? Para trazer informações que elas são mais fortes, para colocar em ênfase. E aqui a gente vai perceber que essas estruturas que são consideradas marcas tipográficas, elas podem estar em negrito, elas podem ser números, elas podem ser nomes de lugares. Então, essas informações, elas vão trazer sempre coisas que vão fazer com que vocês terminem por entender o texto de forma precisa. Então, aqui a gente já começa a identificar que o texto realmente ele fala do quê? Dos Games Olympics, dos Jogos Olímpicos, e mais precisamente de qual Jogos Olímpicos? Dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que estão acontecendo, apesar de ter o nome de 2020, a gente sabe que ele está acontecendo em 2021 em decorrência da pandemia. O que eu já consigo perceber? Que esses Jogos Olímpicos, esses Jogos Olímpicos, eles envolvem quem? Atletas. E aqui está dando um número de atletas e vocês também já devem perceber que ele fala sobre countries, que é o quê? Países. Então, só nesse primeiro parágrafo eu já consigo entender que ele vai estar falando sobre os Jogos Olímpicos. Então, start também é um verbo que vocês devem conhecer, que significa começar. O primeiro parágrafo ele aborda quando esses Jogos Olímpicos começam, quem são as pessoas envolvidas, no caso, o número de atletas e o número de países, e mais para conseguinte a gente vê, que tem outras palavras que são palavras limpas e que também a gente consegue já estabelecer alguma significação. Vou passar de forma rápida para a gente conseguir ir o mais rápido para as questões. Então, eu sei, que em decorrência do coronavírus, o que acontece? A gente está com a serious situation, uma situação complicada. E aonde? No Japão. Então, o que acontece? Eu sei que, apesar dos Jogos Olímpicos estarem acontecendo, a situação ainda é complicada. E aqui diz que o Japão está em o quê? Em state of emergency. Ele está em estado de emergência. Então, se ele está em estado de emergência, a gente pode perceber que aqui as medidas elas devem estar sendo tomadas e eles, consequentemente, eles estão bem isso. I hope so. The connection don't broke it. I have an impression. Gente, eu tomara que a conexão não tenha quebrado. Foi a impressão que eu tive, mas vamos lá. E aqui fala sobre quem? Que os japoneses, eles estão angry. Eles devem estar o quê? Zangados, né? E eles devem estar zangados por quê? Aqui a gente já pode fazer a nossa prediction novamente. Estão zangados porque a situação é de emergência e ainda assim os Jogos Olímpicos eles podem acontecer. Então, o que a gente percebe que ele vai identificar como ações? Então, aqui eles vão fazer o quê? Eles vão fazer testes diários, testes que acontecerão todos os dias em quem? Nos atletas. E os atletas eles vão ficar o quê? Em quartos de hotéis, não vão ficar na vila, como costumeiramente eles ficam, né? E aqueles que forem identificados, eles não vão poder o quê?
competir. Os atletas têm que fazer o que mais? Eles vão ter que usar máscaras, né? E o que mais? E não haverá, ó. Não haverá o quê? Espectadores. Então, a gente já conseguiu definir como, né, os jogos vão acontecer. Os jogos vão acontecer levando em consideração todas as medidas de segurança. Então, do que o texto fala? Sobre como, quando os Jogos Olímpicos vão acontecer, as medidas de segurança que estão sendo e vão ser implementadas e a quantidade de atletas e países que participarão. Então, aqui, ó, de forma bem rápida e precisa, só levando em consideração algumas estratégias, o skimming, o scamming, os cognatos, as palavras que a gente conhece, a imagem, a gente percebeu que pode se construir um entendimento. Agora, eu quero que nós comecemos vindo aqui para algumas questões. Nós já utilizamos as estratégias de leitura, ou de forma bem rápida, vocês já conseguiram identificar como essas estratégias de leitura elas são importantes. Vocês estão me ouvindo, meninos? Estou com a impressão que vocês não estão me ouvindo. Acredito que tenha dado uma quebradinha, mas vamos continuar. Aqui, vamos para a nossa primeira question. O que eu disse que vocês têm que observar? A questão aqui, ela vai abordar o quê? A questão, ela vai apresentar para a gente... Ela apresenta para a gente uma imagem e dessa imagem ela faz alguns questionamentos. Então, o que a gente já percebe na imagem? Que tem alguém olhando uma folha. E nessa folha eu tenho, ó, a palavra science, que é uma palavra limpa, um cognato, a gente já consegue identificar. E tem um pequeno texto. Nesse texto a gente tem o quê? A gente tem um mês, ou seja, quando. Provavelmente ela tá lendo. E aí a gente se depara com palavras, agora a gente tem que se direcionar para o que a gente já conhece e o que a gente pode identificar. Snow, vocês devem lembrar aí que snow é o quê? É neve. Então, em dezembro, o quê? Nós temos neve. Em abril, a gente... Rain, chove. Chove quando? Todo dia. Em julho, está o quê? Hot, está quente. Em dezembro, está o quê? Cold, frio, novamente. Então, aqui, ó. We have to stop. Boa tarde. Como é que tá tudo? Tá tudo bem. Me empresta uma água para eu beber aqui, essa escada. Já. Lavar minha mão aqui, essa escada aí mata. Rapaz novo que nem eu. Subir nessa escada aí fica cansado. Eu já tinha te visto alguma vez. Você já foi lá quando ele estava na outra casa? Fui de uma preparando uns bolos. Era. Que diferente. Ele disse que é você que vai me ajudar a descer essa grade aí. Pois tá difícil. Mas essa grade ela é estranha demais aí, né? Ela estava em cima. Ah, ela estava em cima? Aí eu parafusei e desci ela por aqui. Não passa não. Aí voltei aí para empurrar ela aí pela janela. Daí vai em cima do meu agora. Vixe. Mas porque ela não descola pra cá, é? Não veio pra esse lado? Não, ela estava lá em cima. Ah. Nós tiramos, quis descer ela por aqui, mas não passa ali no corredor. Na hora de sair de um lugar para o outro. Aquela curva. Entendi. Que é estreito, né? Aqui já não deixa entrar pro corredor. Aí lá dentro aqui não desce. Não sei. Aí essa bicha foi pela lateral ali. Deve ter sido. Porque se ela tivesse indo por lá, ela ia conseguir voltar por lá, né?
Também essa escada aí. Tava ali no. Ih, gente, um pouquinho. Pode sentar. Todo jeito tá ruim, né?